O livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 44, diz assim: E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É interessante reparar que, numa geração como a nossa, em que nós procuramos tantos métodos, tantas formas de encher templos, encher igrejas, encher os nossos departamentos, ou você que trabalha com comércio, em alcançar o maior número de pessoas possível, ou eu que estou aqui fazendo esse vídeo, né, querendo alcançar o maior número de pessoas possível, é interessante notar que o começo da igreja alcançou milhares de pessoas. E quando eu digo milhares, é literalmente. O texto mostra que na primeira pregação do apóstolo Pedro, após o dia de Pentecostes, né, quase 3.000 almas se agregaram naquele mesmo dia, com uma mesma pregação. Alguns momentos depois, a Bíblia vai dizer que em uma outra pregação, cerca de mais 5.000 almas se converteram. A igreja teve um aumento bombástico. Para os dias atuais, seria um hype, né? Aquela igreja, da noite para o dia, eram 12 homens que eram 11 e se tornaram 12, e depois eram 120 pessoas. Agora, boom, 3.000. Agora 5.000. Agora já são 8.000 pessoas espalhadas numa cidade de Jerusalém. E eu olho para isso e tenho que refletir um pouco acerca da maneira que o discipulado era aplicado, porque veja, hoje em dia, dificilmente você deve ser membro de uma igreja que tenha 8.000 pessoas. E nós sabemos que com muito menos gente, é muito difícil aplicar uma vida cristã, um discipulado, sendo que poucos líderes, poucos pastores têm essa demanda de tanta gente para cuidar, para pastorear, para discipular. E aí eu fico tentando entender como é que na igreja primitiva isso se dava. E aí esse texto que lemos acho que explica muita coisa. Porque, em primeiro lugar, esse texto mostra que o enchimento numérico da igreja não se deu por uma estratégia dos apóstolos. O texto nós lemos encerra dizendo que o Senhor acrescentava à igreja os que seriam salvos. Então é como se a igreja tivesse um movimento espiritual que fazia com que Deus fizesse com que as pessoas fossem para a igreja, sem que eles fossem atrás disso, sem que eles trilhassem uma estratégia. Então eu trabalho com isso, eu procuro alcançar o maior número de pessoas possível e tento por todas as formas. E ali naquela igreja, não. Eles não tinham estratégia, não tinham media training, né? E eles simplesmente faziam o que tinha que ser feito e o Senhor acrescentava todos os dias pessoas à igreja. Então o que é esse faziam o que tinham que fazer? O que é que eles faziam de tão especial que Deus movimentava as pessoas para a igreja em grandes quantidades? O que é que eles faziam de tão especial que fazia com que, nós lemos, né, que eles caíam na graça do povo? Hoje nós precisamos trilhar caminhos para ser um pouco mais simpáticos às pessoas que não são da igreja. E esse texto diz que não, que a igreja caía na simpatia das pessoas. As pessoas tinham simpatia pelos cristãos, pela igreja, naquele período. E o que é que eles faziam de tão diferente? Bom, resumindo numa expressão, eles tinham um negócio chamado vivência. Eles conviviam. O texto lemos e mostra por 2 vezes que eles estavam unânimes todos os dias. Não era no dia da reunião. Aliás, ali ainda nem havia essa performance, essa dinâmica religiosa de ter um dia específico do culto. Não, não. Eles se reuniam diariamente.
E eles se reuniam diariamente no templo, mas não apenas no templo, também nas casas. Ou seja, era um movimento onde aqueles cristãos conviviam em casa com outros cristãos. Eles tinham esse convívio diário que fazia com que as pessoas percebessem aquele movimento e dissessem: poxa, tem algo diferente nessas pessoas, porque elas convivem juntos. Elas estão diariamente juntos. Não tem necessidade entre eles. Por quê? Porque uma vez que eles convivem, eles repartem tudo que têm entre si. Os que têm mais coisa dividem com os que têm menos. E os que não têm nada recebem um pouco. Então, assim, eles não têm pessoas em necessidade. E qual que é o segredo? Qual que é a estratégia? Convivência. Essa é a palavra que define o discipulado da igreja primitiva. E num mundo onde nós precisamos refletir, entender sobre discipulado, eu acho que essa é uma palavra que nós estamos esquecendo muitas vezes. Nós transformamos os nossos discipulados em cursos. Nós transformamos os nossos discipulados em eventos. Então, existem eventos de discipulado, cursos de preparação para novos convertidos. E eu até acho que tudo isso é válido, até é útil. Mas isso não molda pessoas como o convívio molda. Isso não forma a gente como a convivência cristã acaba fazendo. Então, eu acho que se nós devemos aprender algo com a igreja primitiva, que tem tantos defeitos como nós, tá? Que às vezes nós esquecemos, temos uma visão muito romântica da igreja primitiva, achamos que tudo lá era bom e tudo hoje em dia é ruim, e não é bem assim, tinha muita coisa ruim na igreja primitiva também. Mas se nós devemos seguir o exemplo e a instrução do apóstolo Paulo de examinar tudo e reter o que for bom, se tem algo de bom que nós devemos reter da igreja primitiva, é isso. Pare para refletir quanto você convive com as pessoas da sua igreja local. O quanto você convive com as pessoas que nós chamamos de irmãos. Nós chamamos as pessoas de irmão e não temos nenhum tipo de convívio com elas. Nós não sabemos qual é a realidade de vida, onde elas moram, o que elas passam dentro das suas casas, nós não sabemos. As necessidades, nós simplesmente nos reduzimos a um convívio eventual. Então, em alguns eventos, nós nos encontramos, saudamos, congregamos, cultuamos, mas não convivemos. E isso é muito prejudicial. E isso faz com que explique, né, por que nós temos uma geração hoje de cristãos com uma cultura tão anticristã. Porque as pessoas convivem, consomem mais coisas de fora da igreja do que de dentro. Eu não sou nenhum saudosista e reconheço que no passado vários exageros foram cometidos. Mas perceba que antigamente as pessoas, quando se convertiam, elas tinham uma ruptura total com o mundo. As roupas mudavam, as músicas mudavam, as palavras mudavam, a aparência mudava. E repito, muitos exageros foram cometidos, mas aquela geração viveu algo que nós não estamos vivendo. E qual que é o fator preponderante para isso? É o fator de que nós não estamos culturalmente nos aderindo ao Evangelho. Nós estamos apenas mudando um rótulo. Nós estamos apenas aderindo a um título, a uma ideologia, mas nós não estamos vivendo de verdade, com profundidade. Nós não estamos vivendo no dia a dia o Evangelho. Nós vivemos o Evangelho no culto, na igreja, 3 vezes por semana, por 2h30. Tá bom, todo dia você vai para a igreja, mas é só durante o período do culto que a sua vida cristã é desenvolvida e praticada? Tem algo de errado. Nós precisamos viver o Evangelho no partir do pão em casa. Nós precisamos viver o Evangelho frequentando o lar uns dos outros. Nós precisamos viver o Evangelho no nosso horário de trabalho. É interessante, não é aquela passagem que diz que Paulo, os lenços dele eram usados para curar enfermos e expulsar demônios. E veja, não é um rito. O que tinha de especial no lenço de Paulo? Nada. É que Paulo era um cristão fervoroso.
E os lenços dele, não é que ele tinha uma ferramenta específica que é usada para expulsar demônios e curar enfermos. Não, sabe por que Paulo tinha lenços? Porque aquilo era um instrumento do trabalho de Paulo. Paulo ele era fabricante de tendas. Lenços, aventais, cortinas faziam parte do seu dia a dia. O que o texto está mostrando ali em Atos 19 é que quando Paulo ouvia que tinha alguém enfermo e ele estava no seu horário de trabalho e por isso ele não podia ir até aquele local, ele enviava os seus lenços. E os lenços de Paulo, quando chegavam lá, a pessoa era curada. Ou seja, acho que o texto está querendo mostrar para a gente que o dia a dia importa muito. O que a gente faz no nosso dia a dia pode mudar a vida de pessoas, se nós fizermos isso de maneira devocional. Se você se alimentar de forma devocional, se você trabalhar de forma devocional, se tudo o que você fizer, se você estiver dirigindo no trânsito e naquele momento você estiver em devoção a Deus, pensando como você pode contribuir para o reino, como você pode pregar o evangelho enquanto dirige, acho que a gente vai mudar muita coisa na nossa vida e vai alcançar muito mais gente. Pense nisso, reflita nisso com carinho e a Deus seja toda a glória.